Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Últimas do mercado. Cruzeiro recusando proposta alta por Fabrício Bruno. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Cruzeiro já encerrou as contratações ou ainda tem um medalhão na manga, um segundo camisa 10? Meu cabuloso, a prioridade do Cruzeiro era fechar os reforços até essa sexta-feira, para que eles pudessem ser inscritos e estarem à disposição do Arthur Jorge para os 2 jogos contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores. Dá para descartar que chegue reforço? Não, não dá para descartar, até porque o Pedro Lourenço, Pedrinho BH, está sempre de olho em boas oportunidades. Se pintar algum nome legal, eu acho até que os caras vão atrás, mas nesse momento, as prioridades para os atacantes foram resolvidas com as contratações dessa semana. Foram 3 atacantes, né? No total, o Cruzeiro tem 6 reforços nessa janela. O Gabriel Rojas, lateral esquerdo, 29 anos de idade. Zé Lucas, volante, 18 anos de idade. Gabriel Peck, meio atacante, 25 anos de idade. O Peck está machucado, deve voltar só em 3 meses. Aí nessa semana, o Wesley, atacante ex-Corinthians, 21 anos de idade. O João, atacante da base do Corinthians e do Palmeiras, que jogou pela Roma, estava no Al-Ettifaq, 21 anos de idade. Além do Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio que passou pelo Bahia, estava no futebol saudita também, 23 anos de idade. Felipe Sipel. Nicole, sobre Brian Rodrigues no Vasco, essa notícia procede? Procede. O Vasco já fez uma primeira proposta recusada, há uma segunda oferta na mesa. O Vasco vai dar prioridade para o Brian Rodrigues, que é um atacante uruguaio que pertence ao América do México e que recebeu nos últimos dias a oferta do Cruzeiro, e também é um zagueiro. Nicola Meia Evander, surgiu o papo hoje no Cruzeiro. Procede? Até que dia poderia inscrevê-lo na Libertadores? Até essa sexta-feira, tá? É o último dia. Para a fase de oitavas. Se o Cruzeiro passa pelo Flamengo, aí você pode contar com um cara, você pode inscrever novos atletas. Estou mandando a sua pergunta, Ronan, pro empresário, que é o pai dele, inclusive, tá? Evandro, boa noite. Tudo na paz? Tem alguma verdade nessa info? Vamos tentar avançar alguma coisa nessa história por aqui, tá? O Evandro, que é o pai do Evander, acabei de mandar mensagem do Ronan Lima. É bom quando você manda e o cara responde no ato, né? Perguntei, tem alguma verdade nessa info? Mandei exatamente o print do Ronan Lima. Jorge, não sei se falaram no clube. Comigo diretamente nada. Então é isso, tá? Só se houve um contato do Cruzeiro com o Cincinnati, mas acho que você vai buscar um jogador brasileiro que atua no exterior, a primeira coisa que você vai fazer é conversar com um jogador brasileiro e com o pai dele, certo? Nicola, vi que o Fabinho rescindiu o contrato. Para falar a verdade, ele tinha contrato com o Al-Ittihad até 30 de junho e não teve o contrato renovado, tá? Tem possibilidade dele vir para o Cruzeiro como oportunidade de mercado, apesar de o Cruzeiro já ter comprado o menino do esporte. Marcião, o Palmeiras tentou contratar o Fabinho em janeiro. Ele foi especulado recentemente no Cruzeiro e eu sei que o técnico do Flamengo, o Leonardo Jardim, adora o Fabinho. Eles têm uma relação de extrema amizade. Foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho de lateral direito em volante. Algo que mudou a carreira do Fabinho na época no Mônaco, né? A grande dificuldade em relação ao Fabinho diz respeito à vontade dele em voltar para a Europa. O Fabinho chegou a cogitar jogar no Real Madrid, que parece que é meio inviável, né? De qualquer forma, sem Real Madrid ou com, ele vai tentar buscar uma vaga na Europa. Se não virar nada na Europa, o Fabinho ainda vai dar prioridade para continuar na Arábia Saudita, onde o salário é nababesco. Ele ganhava 11 milhões de reais por mês no Al-Ittihad. Só a título de comparação, pessoal, o Fabinho jogou a Copa do Mundo como o atleta mais bem pago entre os 26 da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Ele ganhava mais do que o Vinícius Júnior, mais do que o Rafinha, mais do que o Casemiro, enfim, mais do que todos os outros, tá? Então, ele ainda está pensando num último grande contrato no exterior, ainda que menor do que o atual, obviamente, antes de voltar para o Brasil, jogador de 32 para 33 anos de idade. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade.
Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva, prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E o Cruzeiro teve a chance de vender Fabrício Bruno para o Al Rayyan do Catar, mas atendendo a um pedido do técnico Arthur Jorge, o negócio não aconteceu. E a curiosidade vem agora. Essa negociação se deu quando o Cruzeiro e Al Rayyan discutiam a multa pela quebra do contrato do Arthur Jorge. Você vai lembrar que em março o Cruzeiro decidiu contratar o treinador português que trabalhava no Catar. A multa rescisória para ele deixar o Al Rayyan era de 36 milhões de reais, até que Cruzeiro e Al Rayyan se acertaram para que a multa fosse de 15 milhões de reais. No dia em que o Cruzeiro faria o depósito desse dinheiro, veio a proposta do Al Rayyan. Pessoal do Cruzeiro, vocês não pagam essa multa de 15 milhões de reais e a gente banca para vocês 10 milhões de euros, ou mais ou menos 60 milhões de reais, era esse o valor na época, para que o Fabrício Bruno se transferisse para o Catar. Uma operação que renderia ao Cruzeiro a economia de 15 mais 60, 75 milhões de reais pelo Fabrício Bruno, jogador que havia sido comprado do Flamengo por 7 milhões de euros. O Cruzeiro pensou, repensou e conversou com o Arthur Jorge. Arthur, você está vindo para cá e nos ofereceram essa condição, o que você pensa? O Arthur disse não, conto com o Fabrício Bruno, paguem a multa de 15 milhões de reais e a gente segue com o zagueiro. Fabrício Bruno que fez um primeiro semestre ruim, mas tem melhorado de produção e voltou a jogar em grande nível, peça super importante da Raposa. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Cruzeiro, se fosse o Pedro Lourenço, o dono da SAF Cruzeirense, você teria feito esse negócio? Não paga a multa rescisória de 15 milhões de reais para ter o Arthur Jorge e libera o Fabrício Bruno recebendo mais 60 milhões de reais, ou tá bom do jeito que tá? Se manifeste através do espaço para comentário, beleza? Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro, domingão, duelo contra o Mirassol, mais de 40 mil ingressos comercializados, Gigante da Pampulha lotado pro Dia dos Pais. E atenção, hein, ingresso pro duelo contra o Flamengo logo, logo vai acabar. Jogo na quarta-feira, primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Torcedor precisa ficar atento porque não vai demorar. Esse ingresso vai com certeza sumir do sistema de vendas do Cruzeiro. Vamos falar então sobre os reforços, os jogadores que estão chegando ao Clube Celeste. O Lúcio Rodrigues, 23 anos, vai ser apresentado hoje na Toca da Raposa e ele, em entrevista à TV Cruzeiro, falou da estrutura da Toca da Raposa. Só elogios ao que ele já encontrou aqui na Toca. Minha experiência na Toca, la verdad que foi muito boa. En mi primer día aquí, conheci a todos meus companheiros. Estou muito contente de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui e espero dar muita alegria na nação. Palavras então do Lúcio Rodrigues, jogador versátil, 23 anos, uruguaio, tem aí como referências no futebol o Cavani, o Suárez, não é aquele atacante paradão não, se movimenta bastante. Lúcio Rodrigues vai jogar com a camisa 97 do Cruzeiro. Em relação aos reforços, Wesley, Lúcio Rodrigues, João Costa, Cruzeiro trabalhando para ter esses atletas também neste domingo contra o Mirassol e, obviamente, também o jogo contra a equipe do Flamengo, partida da Copa Libertadores da América, jogo na quarta-feira, duelo importante na caminhada do time celeste. Lúcio chega com
Por briga por titularidade, ou você acha que é um cara que vai ser opção no banco no primeiro momento? Não, ele chega para um setor que não tem titular hoje, né? É um grande ponto de interrogação. Teria titular ali com o Peck, teria titular com o Sinisterra. Acho que do lado que o Lúcio tem como preferência o Gabriel Peck, mas teve aquela infelicidade, né, da fratura, e eu acho que ele chega para tentar fazer aquela função. Jogar pelo lado direito, mas tem uma característica diferente, cara. Eu vejo o Lúcio muito também como um centroavante, um comandante de ataque. A possibilidade do Cruzeiro ter uma dupla de ataque, o Lúcio com o Caio Jorge, mas inicialmente vai brigar pelo lado direito. Eu acredito que essa a função e essa posição, até porque o Peck também, que é mais jogador de lado de campo, para mim, mais a característica, mas ele também tinha por característica fazer esse segundo homem de ataque. Em determinado momento, se juntar ao Caio Jorge, até jogar como um ponta de lança atrás do centroavante, acho que o Lúcio pode entregar algo nesse sentido. Agora, essa parte de pelear que o Pansieri citou, que ele falou, essa é uma característica forte dele, tá? É aquele jogador chato, brigador, não desiste, bola tá saindo ali, ele dá carrinho, jogador muito físico, briga mesmo, batalha por cada pedaço do campo, cada minuto do jogo, é aquele espírito uruguaio mesmo, e isso o Lúcio não vai deixar faltar. Pansieri, Cruzeiro está montando e remontando o seu elenco, em especial o setor ofensivo, e cresce a expectativa de ver caras novas já nos próximos jogos. Qual é a sua expectativa? É a minha expectativa também que o Lúcio possa ser relacionado para esse duelo contra a equipe do Mirassol, que ele tem ali pelo menos uma atuação em alguns minutos da partida. Enfim, vamos ver como é que vai ser também essa janela de atividades amanhã e no sábado. O Cruzeiro se preparando para um jogo às 11 horas da manhã. Muda um pouquinho a rotina, né, dos atletas, muda um pouquinho a rotina da preparação, mas especialmente também sendo preparado para o jogo contra o Flamengo, né, Cirilo? Porque esses reforços chegam especialmente para que possam atuar na partida contra o Flamengo. A Conmebol tem essa janela aberta até amanhã, então os atletas sendo regularizados para que o Cruzeiro não fique totalmente sem jogadores de frente. Por isso o Cruzeiro foi tão rápido no mercado, foi no mundo árabe e buscou esses atletas por empréstimo, né? O Lúcio é um exemplo disso, quando o Cruzeiro foi atrás desse jogador, quando tinha uma lista de atletas e o Lúcio fazia parte dela para que ele pudesse chegar e ajudar dentro de campo. Então, o Wesley agora, por exemplo, um jogador que vinha fazendo também pré-temporada, o próprio João Costa também vinha fazendo pré-temporada. Para mim, é realidade. Esses atletas colocando, já mostrando pro Arthur Jorge que fisicamente eles estão bons, né? Estão com a parte física legal, eles podem ser relacionados. Isso aconteceu com o Zé Lucas. O Zé Lucas, ele tinha uma janela de treino, né? Fez um treino já com o Cruzeiro, vinha do esporte, vinha treinando, vinha participando normalmente da intertemporada do esporte, já vinha se condicionando na equipe do esporte. O Arthur Jorge não pensou duas vezes, colocou no banco de reservas já no Mineirão. Então isso deve acontecer com esses três atletas. Eles não têm ritmo, né? De jogo. O trabalho de pré-temporada, fisicamente, talvez estejam já em ponto de serem relacionados, mas se você olhar os últimos jogos de todos eles, a exceção do João Costa, se eu não estiver enganado, que tem um jogo agora no mês de julho, mas os outros a última vez em maio. E aí vem apenas o trabalho com treinamento do dia a dia. E quem fala muito isso aqui é o Fabrício Guerreiro, né? Que uma coisa é o condicionamento para jogo, outra coisa é o condicionamento do treino, do dia a dia. É urgente que o Cruzeiro tenha esses caras prontos? Claro que é, senão não tinha se apressado para contratá-los e para apresentá-los antes do fechamento da janela, do período de inscrição para a Copa Libertadores. Mas todo cuidado é pouco, porque se o Cruzeiro teve que ir rápido pro mercado atrás desses caras é por conta de lesões anteriores, e são lesões diferentes. A gente tá falando de trauma do Peck, de uma lesão muscular evidentemente muito grave do Sinisterra, mas cautela, cuidado, os caras chegam bem fisicamente por conta de treinamento. O ritmo de jogo é com jogo. Então isso que o Pansieri falou é importante. Ser relacionado final de semana, se puderem ter minutos contra o Mirassol, que tenham, aí com o Flamengo na Libertadores já não é jogo para dar minuto para ninguém, né? Quem tiver bem, joga. Aí no outro jogo do Campeonato Brasileiro, mais minutos para aí sim, no jogo da volta no Maracanã contra o Flamengo, talvez uma necessidade, os caras já estejam mais prontos quando o assunto é jogo, ritmo de jogo.